está começando a estudar aí, né, sobre essa palavra mundo, né? O versículo 9 foi o versículo primeiro que a gente pulou, tá? Eu gostaria de ler com vocês aí o versículo 9. Eu rogo por estes, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, tá? Esse aqui é um dos versículos que tem a palavra mundo, que Jesus falou o seguinte: eu rogo por esses, que esses quem? Os discípulos. E não rogo pelo mundo, que é o que as outras pessoas, tá? Naquele momento, naquela oração, Jesus estava intercedendo pelos discípulos, e não pelas outras pessoas. Não quer dizer que Jesus nunca intercedeu pelas outras pessoas, tá? Isso não quer dizer. Quer dizer que naquela oração, naquele momento, ele estava intercedendo por ele e pelos discípulos. E por nós, né? Os discípulos que haviam de vir, tá? Então, como eu já falei antes da gravação, nessa oração aqui de Jesus, de 26 versículos, em 19 versículos contém a palavra mundo, tá? Nós vamos ver que tem 3 sentidos aqui. O primeiro sentido que é o planeta Terra, né? Você vai ver que eu marquei aqui, tem 9 versículos que falam sobre o planeta Terra, tem 7 que se referem a pessoas e tem 3 que se referem ao sistema mundano, pecaminoso, tá? Vamos estar conhecendo sobre esses 3. O mais fácil, vocês já sabem que é sobre o planeta Terra, que na verdade no nosso dia a dia é o que a gente mais fala. Quando a gente se refere mundo, a gente normalmente se refere ao planeta Terra, né? No geral, tá bom? E tem alguns versículos que são bem conhecidos, que também falam, né, em outras coisas, como, por exemplo, Salmos 24, versículo de 1 a 2. Quem puder abrir, por gentileza. Salmos 24, versículo de 1 a 2. Diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então aqui essa terra é o mundo, tá? Você vai ver que às vezes vai estar falando, se referindo ao planeta Terra, vai falar mundo, tá? Como no versículo 5. Deixem aberto aí que a gente vai estar voltando sempre, tá? Nessa oração de Jesus, que é João 17. Deixa marcadinho a sua Bíblia aí que a gente vai estar voltando. No versículo 5, diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, como aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então aí está se referindo ao planeta Terra, né? A criação do Senhor, tudo que existe dentro, tá? Lá em João 16:33, um pouquinho antes aí, um capítulo antes, diz assim, ó: tenho-vos dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui são 2 sentidos diferentes no mesmo versículo, tá? O que nós estamos falando agora é o sentido de planeta, terra, né? A criação do Senhor. E aqui no mundo tereis aflições. É esse sentido. Aqui no planeta, nesta vida, na criação, no seu dia a dia, você vai ter aflições. E o que Jesus venceu aqui? O planeta Terra? Né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É o planeta Terra? Não. É o sistema pecaminoso. Ele não pecou. Amém? Então é outro mundo. A palavra mundo com outro sentido diferente. Tá? E isso que muitas pessoas sentem confusão, né? Elas se confundem muito porque versículos como esse é difícil de entender para muitos novos convertidos, muitas pessoas que às vezes até mesmo estão na igreja faz um tempo. Como assim que teremos aflição no mundo, né? E eu venci o mundo?
Então a gente tem que ter essa interpretação para que venhamos estar conhecendo mais a palavra de Deus, desfrutando do que Deus tem para nós, né? Mais um versículo lá em Romanos, capítulo 1, versículo 20 até o 27. Eu vou ler só o 20, tá? Mas aí até o 27 é bem interessante, porque nessa passagem aí, nessa sequência de versículos, fala sobre os 3 mundos, né? Nessa passagem inteira, Paulo fala aqui. Mas o versículo 20 é o que nós estamos falando agora, que é no sentido de planeta, tá? De criação. Vamos começar do 19, para vocês entenderem melhor. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Aí o 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Tá? Então, falando mais uma vez, a criação do mundo, o planeta Terra, né, e tudo que nela há, como nós vimos em Salmos 24, também é chamado de mundo, tá? A criação do Senhor, do planeta de Deus, o planeta Terra, né? Então, lá em 1 João 3,17, diz assim, ó. É um outro sentido diferente, mas é uma outra palavra diferente, mas tem o mesmo sentido. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Algumas traduções da Bíblia fala assim: quem, pois, tiver bens nesta vida. Então esse mundo aqui, que é na criação, o planeta Terra, também é traduzido como nesta vida, o nosso viver diário, neste lugar, né? Então quem tiver bens neste mundo e ver seu irmão passando necessidade e cerrar o seu coração, ou seja, fazer vista grossa, como pode estar o amor de Deus nele? Né? Então aí é mais um versículo, tá? Lá em Mateus 24:14 também diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Tá? Então o evangelho será pregado em todas as partes do planeta Terra. Tá? Então isso aí são alguns versículos, né, que faz a gente entender sobre esse sentido da palavra mundo também, tá, gente? A palavra de Deus, ela é tão, vamos dizer, saturada, tem muitos versículos que tem essa palavra mundo, tá? E muitos dos versículos você vai ver esse sentido de planeta, da criação, tá? Dos lugares da Terra. E o outro sentido da palavra mundo é pessoas e nações também. Você vai ver nações também nesse mesmo sentido, tá bom? Um versículo hiper mega famoso, ou seja, o texto áureo da Bíblia. Alguém sabe qual que é o texto áureo da Bíblia? Áureo é o texto base, é o texto central da Bíblia. Alguém sabe? João 3,16. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo. Deus amou o planeta. Deus amou as pessoas e as nações, ou Deus amou o sistema pecaminoso? Deus amou as pessoas. Então esse mundo do João 3,16 tem o sentido de pessoas. Deus amou as pessoas, os homens,
né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Olha a interpretação do texto aí, ó. Né? O contexto que vai te dar uma interpretação. Você pode colocar assim: Deus amou o planeta, que deu o seu Filho para o planeta crer nele. Ou Deus amou o sistema pecaminoso para que o sistema pecaminoso creia, né? Não, as pessoas creiam. Tá? O sistema, a gente vai ver depois, esse sistema pecaminoso que a Bíblia condena e fala para nós nos afastarmos, não são pessoas, nem a criação de Deus, mas é o pecado descendente de Adão e Eva, tá? Vamos lá. Então esse versículo aí, né, que é o texto áureo da Bíblia, nos dá uma clareza sobre esse sentido de mundo, que são as pessoas. Né, gente? As pessoas que vão para o inferno, não é a criação vai para o inferno e nem o sistema pecaminoso mundano, né? Então a gente pode fazer essas perguntas para saber interpretar que tipo de mundo está falando no versículo, tá? Nessa oração de Jesus, vamos voltar lá em João 17, os versículos que falam nesse sentido, né, de pessoas, nações, que poderia ser colocado nesse sentido, está lá no versículo 9. Versículo 9 fala assim, ó: o que nós lemos: eu rogo por estes, que é os discípulos, não rogo pelo mundo, pelas outras pessoas, eu não rogo pelas nações agora, Pai, eu rogo por esses agora aqui, rogo pela igreja, pela minha noiva, tá? No versículo 14, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, né? Os fariseus, os líderes religiosos, as pessoas odiou Jesus e os discípulos, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, tá? Outro versículo é o 18. Esses três mundos aí do versículo 14 tem o mesmo sentido, tá? Assim como tu me enviaste ao mundo, ou seja, as pessoas, as nações, eu também envio eles ao mundo. Eu também envio eles para trazer salvação às pessoas, tá? Então esse mundo aqui tem o sentido de pessoas, de nações, tá bom? Concernente à salvação, tá? Outro versículo é o 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o planeta creia? Não, para que as pessoas creiam, né? Para que o mundo, as pessoas creiam. O mesmo do João 3,16, tá bom? Do versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e me tens amado, e eles como tens amado a mim. Tá? Para que o mundo conheça, para que as pessoas conheçam, através dos meus discípulos, Pai, através dessa unidade deles, e a unidade deles em nós, as outras pessoas creiam que o Senhor me enviou. Então Jesus está dizendo isso. Esse mundo aqui são as outras pessoas ao nosso redor, tá? Que não são igreja. E por último, versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. Lembra lá em João, no capítulo 1, né? Fala, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Lembra disso? Aí depois, mais na frente, fala assim, e ele, João falando, né? E ele era a luz do mundo, e o mundo preferiu as trevas. Que mundo é esse? As pessoas, né? Preferiram as trevas do que Jesus. Apedrejaram ele, maltrataram ele, disseram, crucifica-o.
perseguiram os discípulos, mataram os discípulos. As pessoas preferiram as trevas do que a luz. E ainda hoje, a grande maioria prefere as trevas do que a luz. Porque a luz vai trazer à tona os seus pecados. Porque a luz vai mostrar a podridão do seu coração. Quem ama a luz, diga amém aí, por gentileza, meu Deus. Tá muito quieto esse pessoal aí, amém, hein? aleluia, Tá muito Jesus. quieto esse pessoal aí, hein? Tem muita luz de Deus aí para poder ficar parado, hein? Eu fechei a minha câmera porque o senhor tá gravando e eu não gosto de ficar aparecendo no filme, não. Mas tô te vendo aí, ó. Assim, ó. Mas aí é só uma foto estática. E a Carol, vende esse aparelhinho aí, deleta tudo e compra outro. Vamos lá, palavra de Deus. Então, gente, deu para os irmãos entender esse sentido do mundo, né? Que são pessoas, tá se referindo a povos, a nações, né? Em relação às pessoas. Como diz lá em Apocalipse, olha, que o Cordeiro de Deus comprou para si, através do seu sangue, povos, línguas e nações e homens de todas as regiões, né? Homens de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, tribos e nações. Então é esse mundo nesse sentido de pessoas que vem trazer e que necessita de salvação, tá? O planeta Terra não precisa de salvação para ir para o céu, nem o sistema corrupto do pecado, sistema mundano, tá? Vamos lá. Lá em Atos 2:40, primeiro sermão de Pedro ali, né, depois do poder derramado sobre a vida dele, dia de Pentecostes, né? Veio sobre eles o poder do Espírito Santo, né? Como línguas como que de fogo, e começaram a falar novas línguas, e saíram pelas ruas glorificando a Deus, e as pessoas falaram: olha, eles estão bêbados. Aí Pedro ali toma a palavra: como assim nós estamos bêbados? É 9 horas da manhã, estamos aqui cheio de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Ele fala assim, ó, no versículo 40: salvai-vos desta geração perversa. É mundo, irmãos, desse povo que estão corrompidos, esses ímpios. Vocês que são judeus estão aí se misturando, se corrompendo. Se salvem, ou seja, se entreguem. E eles falaram: varões, o que nós precisamos fazer para nos salvar? E ele falou: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Se arrependam, sejam batizados. E ele ali, irmãos, quase 5.000 pessoas. Dá glória a Deus por isso, povo de Deus. Quase 5.000 pessoas, irmãos. A igreja começou assim, ó, grandiosa, aleluia. E não tinha nem igreja, templo, tá? Eles iam pro templo lá que era em Jerusalém, iam de casa em casa glorificar Deus, e Deus transformava a vida dos irmãos. Aleluia por isso. Outro versículo, Mateus 28, 18 e 19. Abre lá por gentileza, Mateus 28, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 19. Diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Mundo e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, se Jesus colocasse mundo ao invés de nações, teria o mesmo sentido. E, portanto, ide e ensinai o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? É o mesmo sentido de nações também. Salmo 117:1 diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos. Para finalizar, Mateus 25:32:
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas, os bodes e dos bodes. Então, queridos, esse sentido de mundo aqui é eu e você, somos nós, é as nações. Também nós somos chamados de mundo, tá? Na palavra de Deus aqui, como Jesus falou na sua oração. E por último, que é o que mais a Bíblia fala, né? O que a Bíblia mais o que a Bíblia condena, né? A Bíblia não condena a criação, não condena na verdade, condena o mundo também de homens, né? Por causa dos seus pecados, tá? Só não condena a criação, na verdade, mas condena as pessoas pelos seus atos e condena também esse sistema pecaminoso, tá? Que também é chamado de mundo. Que esse sentido é o que mais confundem as pessoas, os cristãos, quando leem a Bíblia, tá? É esse sentido de mundo aqui. O primeiro é o mais fácil, que é o planeta Terra, que é o que nós mais usamos no dia a dia. O segundo, as pessoas, que mais ou menos é mais fácil de entender, mas esse terceiro é mais difícil de entender e é o mais importante, tá? Que é o que nós estaremos aí estudando esses próximas 2 semanas, tá? Se Deus quiser. Então, Pastor, Oi. desculpa. Do versículo 9 ao 25, a palavra mundo tem sentido de pessoas? Cadê? 9 a 25? Não, só o 9. Só o 9? É. Tá bom. Tá, Depois você me explica 9, 14, 18, 21, 23 e 25. Vou falar de novo. Versículo 9, versículo 14, 18, 21, 23 e 25. Então, nesses versículos aí, são com sentido de pessoas, tá? Ou nações, né? Povos. Tá bom? Foi isso que eu perguntei. Tá bom. Obrigada, Carol, pela pergunta, porque eu anotei aqui também, estava faltando alguns versos. Tá, obrigada. Vocês querem no planeta Terra também? Ou não precisa? Do planeta Terra, ó, o planeta Terra, planeta... Sim, por favor. No versículo 5... Versículo 11... Tem 2 palavras mundo e os 2 sentidos são planeta. Versículo 12, versículo 13, versículo 14 também. A segunda palavra mundo e a terceira palavra mundo, tá? A primeira é pessoas. Versículo 15... E o versículo 24, tá? Então nesses versículos aí a palavra mundo está se referindo ao planeta, nações não, planeta e lugar, tá? Tá bom? Vamos lá. Qualquer dúvida você pergunte aí, tá, irmãos? Pra vocês anotarem. Então nós vamos para o terceiro sentido, que é o sentido que é conhecido na Bíblia, né, como Babilônia, como o mundo que jaz no maligno. Também fala na Bíblia mundo tenebroso, tá? Governo reinado pelas trevas, que está nesse mesmo sentido desse mundo que a gente vai estar falando agora, tá? Babilônia, o mundo que jaz do maligno, mundo tenebroso, o governo do reino das trevas, ou império do reino das trevas, que fala em 1 Colossenses capítulo 1, que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, tá?
Então ele nos tirou do mundo. Não tem vários versículos romanos que Deus nos tirou do mundo, que nós estamos mortos para o mundo. Lembra? Paulo ele fala lá em Gálatas 2, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse crucificado o quê? Eu morri para o mundo. Né? Em Colossenses também falam. Em Efésios, no comecinho, fala, se vocês já morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo, então que vivam segundo a palavra de Deus, né? No comecinho de Efésios, tá? Então esse mundo, o versículo principal que eu vou ler hoje para vocês, tá lá em 1 João capítulo 2, né? Primeira epístola de João, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 15 a 17. Diz assim, 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você tem a dúvida, para você saber que mundo é esse, você põe aqui, não ameis o planeta Terra e a sua criação. Espera aí, João está falando para mim não amar o planeta? Não amem as outras pessoas. É isso? Não, Jesus falou para nós amarmos o próximo como a nós mesmos. Então esses dois mundos aí estão descartados. O que está falando aqui é sobre o sistema pecaminoso, né? Então não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, aí explica aí, ó, o que é esse mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então é isso que contém no mundo, é o que há no mundo. Aí o 17, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tá? Eu podia ficar aqui 3 dias falando desses 3 versículos aqui. É muito, muito, muito rico. Tá? Nós estaremos refletindo sobre esse versículo 16, sem ser quinta-feira agora, no próxima quinta-feira. Tá? Até amanhã eu já vou estar falando para os irmãos que vão estar falando sobre isso. Tá? Uma pessoa vai estar falando sobre a concupiscência da carne, outra pessoa vai estar falando sobre a concupiscência dos olhos, que é diferente da carne, e outra pessoa vai estar falando sobre a soberba da vida. Tá? 3 pessoas falando sobre essas 3 coisas que há no mundo. Tá? Daqui 2 quinta-feiras. Quinta-feira agora, a Carol vai estar falando sobre o tema: devemos reconhecer que o presente sistema mundano é mau, tá? Ela vai estar falando por que nós devemos reconhecer, tá? Que esse sistema é mau. Porque muitas pessoas já vieram para mim e falam, mas como assim? Porque eu tenho que amar tudo, não é? Deus é amor, a gente tem que amar tudo, né? Não. Pastor, eu tenho um estudo pronto para isso. Amém. Quinta-feira agora, amém? Foi o primeiro estudo que eu fiz, sério, eu te mostro, vou tirar a foto para te mandar. Foi o primeiro estudo que eu fiz quando eu comecei a estudar. Aleluia. Aí, ó. Tá ligado, glória a Deus. E o João vai estar falando, o diácono João, em cima do versículo Romanos 12, 2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o João vai estar falando sobre não se conformar com este mundo. Tá? O da Carol é reconhecer, devemos reconhecer que o presente século é mau. Tá? Temos que reconhecer. Tá? O do João é não se conformar. E a Cláudia estará falando o perigo de voltar ao mundo, que é de voltar à velha vida, de voltar, né, a esse sistema pecaminoso que nós fomos resgatados, tá? O perigo, tá bom, irmã Cláudia?
Então vamos lá. Tá bom. Tá? O seu versículo base, irmã Cláudia, vai ser 2 Pedro 2, versículo de 20 a 22. O da Carol vai ser 1 João 5,19. 1 João 5,19, tá? Então tá feito aí, vamos lá. Então, esse versículo aqui, gente, esses 3 versículos de 1 João 2, versículo 15, 16 e 17, nos dá um entendimento claro do que é esse mundo, né? E o que há no mundo. É a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, só para os irmãos terem uma compreensão melhor, eu vou ler um texto que eu escrevi aqui, o seguinte: o mundo, aqui nesse sentido, é tudo o que Deus não fez. E que, tendo sido criado pelo homem, existente é antagonismo, ou seja, em contradição, ou seja, contrário à vontade de Deus, tá? Que é contrário à vontade de Deus, é esse mundo aqui que nós estamos falando agora. Essa concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, tá? Esse sentido de mundo, ele não é feito de coisas concretas, mas de conceitos, de valores, de ideias, as quais se materializam em coisas, né, espirituais e morais, embora as coisas não sejam criadas por Deus. Pois o mundo é feito das ideias que se fazem simbolizar ou valorizar coisas. Exemplos: o mundo também é feito de distorções de sentimentos. O mundo é puro sentido perverso. O mundo é insegurança que encolhe a pessoa ou que faz partir para uma guerra, discussão e contenda. O mundo é cobiça. O mundo é vaidade. O mundo é trauma. O mundo é trama e desconfiança. O mundo é ilusão de importância sobre os demais. O mundo é poder do homem sobre tudo. O mundo é mentira, é desfaçatez. O mundo é medo e ódio que faz matar e morrer. O mundo é ostentação e superabundância para uns e fome para o seu vizinho. Cobiça. O mundo é culto dos sentidos. O mundo é culto ao prazer. O mundo é aparência, é forma, é estética ou feiura também, viu, Rino? O mundo é feito de reis, de escravos. O mundo é macho contra a fêmea. O mundo é mãe sem amor. É pai sem calor, sem ensino, sem instrução. O mundo é egoísmo. O mundo sou eu e você não é nada. O mundo é isso. O mundo é morte, é pecado, é destruição. É tudo aquilo que desagrada a Deus. Por isso que João disse lá em 1 João 5,17, o versículo que a Carol vai estar estudando, dando um estudo. João disse que nós somos de Deus, pertencemos a Deus, mas o mundo jaz no maligno. E outra tradução diz, mas o mundo está no maligno. Pertence ao maligno, irmãos. Então essa corrupção, esse reino das trevas que seduz o homem, é do maligno. Amém, queridos? Esse sentido de mundo que estou falando aqui não são pássaros, não são rios, não são oceanos, nem montanhas, nem estrelas, nem planetas, nem coisa alguma que Deus fez, nem os homens. Essa é a criação de Deus. Esse mundo aqui é criação do homem e de Satanás. É descendente do pecado de Adão e Eva. É o fruto do pecado. Lá que aconteceu no Jardim do Éden. E que hoje descende até nós hoje, né? Até todos os homens e mulheres. Não há um que escape, somente Jesus escapou e nele não houve pecado, como João diz. Glórias a Deus nas alturas. Amém. Este mundo também é chamado na Bíblia, queridos, de século. Este século
e também deste século mau. Vamos lá? Lá em 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Depois em Gálatas 1:4, tá? Fala assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século, deste mundo, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? Tá chamando Satanás ali como Deus, com letra minúscula, o Deus deste século, tá? Deste mundo pecaminoso. Lá em Gálatas 1:4 diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, ou seja, o mundo, segundo a vontade de Deus Pai. Esse versículo aqui, gente, segundo a tradição cristã, eles dizem que esse versículo aqui é um dos versículos mais famosos, tá? Depois de João 3,16, um dos mais famosos, conhecidos pela igreja, pelos cristãos nos primeiros séculos, tá? Esse versículo aqui, ó, Gálatas 1, versículo 4. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. E está vinculado com Colossenses, acho que é 1,16, se não me engano. Deixa eu pegar aqui. Também não dá a referência errada. O 13, Colossenses 1,13. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tá? Em outras traduções fala o império das trevas, que é a mesma coisa, esse século mau, esse século que Satanás governa, né? Este mundo de corrupção, esse mundo de concupiscência, isso que tem escravizado os homens, tá bom? Outros versículos que também fala exatamente sobre isso, 2 Timóteo 2, versículo 4. Quando vocês estiverem preparando seus estudos, vocês forem compartilhar algo e forem dar uma referência, vocês façam assim, ó. Por exemplo, 2 Timóteo 2, 2 pontinhos e o 4, tá? É assim que se coloca. Você coloca o capítulo, aí 2 pontinhos, e depois o versículo, tá bom? Se você vai falar sobre o 5 também, você coloca o vírgula e o 5 também. Se você vai falar sobre do versículo 4 ao 6, você coloca o 4 tracinho 6, que é do 4 ao 6, tá bom? Fica mais fácil de entender. Deu pra ver aí ou tava o reverso? Sim, senhor, deu pra ver. Então tá, pra mim tava o reverso aqui. Ao espelho. Vamos lá. Aí diz assim o verso aí. 2 Timóteo 2,4. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Ou seja, com este mundo. É o mesmo sentido aqui. Tá? Negócios dessa vida. A fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Também aqui, queridos, está falando sobre o mundo.
que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os demônios, né? Essa estrutura a palavra fugiu, hierárquica dos demônios, né? Também é chamado de mundo pecaminoso, tá? Em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas, ou seja, cuidar dos necessitados nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tá? Então, repete a referência, por favor, senhor. Senhor. Tiago 1, 27. Então, querido, nós vemos aqui, né, que este mundo não agrada a Deus neste sentido, né? Porque se nós amarmos o mundo, o amor do Pai não estará em nós. Nós vemos que João, na sua epístola, primeira epístola, ele vai sempre dar esse contraste, tá? De luz e de trevas, tá? A vontade de Deus e do mundo. 99% das vezes que ele vai falar mundo nessa epístola, a primeira epístola de João, lá no finalzinho, né? Ele vai estar falando sobre esse mundo de corrupção, Satanás, os demônios, a concupiscência da carne, dos olhos, que é a cobiça, né? E a soberba da vida, que é o orgulho, tá? E as coisas derivadas do orgulho. Então, pastor, pergunta. Esse versículo que o senhor falou, se amares o mundo e as coisas que há no mundo, o amor do Pai não está nele, nesse versículo o mundo aí está significando exatamente o quê? Pessoas e nações ou sistema mundano? É isso que eu estou falando no último. A gente já estudou sobre a planeta e as pessoas, né? Esse terceiro sentido está nesse 1 João 2, 15 a 17. É o sentido de concupiscência, de Babilônia, de pecado, de avareza, e tudo que eu li aqui antes para vocês, o que é o mundo, né? Nesse sentido. Anotei, obrigado. Nesse sentido negativo, né? Um sentido negativo que desagrada a Deus, tá? Então tem muitos outros versículos, tem muito mais palavras, muitos textos ainda, queridos, mas eu creio que os irmãos entenderam. Eu separei aqui, tentei enxugar para deixar material para vocês usarem também, tá? Eu poderia pegar esse texto de 1 João aqui, que nós lemos, e destrinchar ele aqui por 2 dias, facilmente. Mas eu vou deixar para vocês, para nós estarmos estudando, refletindo essas próximas 2 semanas, porque eu creio e tenho certeza que Deus tem muito a falar nos nossos corações. E isso foi confirmado pela palavra que Deus me deu hoje, nesse momento de oração, no começo do culto. Eu não planejei isso, eu nem cheguei a pensar, trazer uma palavra de revelação de Deus, uma profecia para a igreja, nada. Surgiu naturalmente, porque veio da vontade de Deus, tá? E a inspiração surgiu ali no hino que a irmã Cláudia cantou, no finalzinho, na última frase que ela cantou, o Espírito Santo me tomou e trouxe a palavra de alerta, né, para a igreja. E Deus tem muito a fazer, irmãos. Deus está confirmando isso. Deus tem a tratar com a gente. Deus tem a limpar a gente, porque Ele quer nos levar para o céu. Amém? Deus, Ele faz isso com a igreja porque Ele quer levar a igreja para o céu. Ele quer santificar, Ele quer nos separar. Santificar-vos, né? Santificar, santo significa separado. Do quê? Do mundo. Desse aqui, ó. Sistema pecaminoso, desta Babilônia. Assim como os judeus foram levados para a Babilônia e lá viveram 70 anos da Babilônia, santificados da presença de Deus, vivendo na Babilônia como Daniel, lá diante da corte de Nabucodonosor, mas ele não se contaminou com os manjares do rei da Babilônia. Assim nós estamos vivendo hoje nesta Babilônia que é este mundo, e nós não vamos nos contaminar, igreja. Nós estaremos ali, ó, permanecendo firmes como Daniel e os seus amigos.
no manjar do céu, que Amém, desce do Pai das Jesus, luzes. aleluia. O manjar do Senhor para nossas vidas, a alimentação, o pão que desceu do céu, é Cristo Jesus em nós, esperança da glória. Amém? Então nós estamos como judeus, estamos no mundo hoje de pecaminosidade, no qual Satanás é Nabucodonosor governando, mas nós permanecemos fiéis a Deus. Isso Deus está levantando a igreja em santidade e para não entrar em julgo desigual. Nós estaremos tratando disso, julgo desigual. Pastor, o que é isso? Prepare o seu coração, meu irmão, minha irmã. Julgo desigual. Misericórdia, Jesus. Julgo desigual. Sabe o que é julgo? É aquela madeira que os bois eram conectados, 2 bois, para poder arar a terra. Tá? Aquilo ali é o julgo. Então, julgo desigual é você estar junto com a pessoa do seu lado, desfrutando de uma visão, de um foco, se ele não crê e ela não crê em Deus. Isso é julgo desigual. Você tem que estar em julgo igual. Não em julgo desigual, como Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 6. E essa palavra vai ser pesada e poderosa para nossas vidas. Que Deus nos ajude, igreja. Que Deus nos santifique. Que Deus nos leve, nos santifique e nos leve adiante com mão forte e poderosa. Porque só através do poder do Santo Espírito que nós permaneceremos de pé na presença de Deus. Só através do poder do Espírito Santo, irmãos. Sem Ele não somos nada nem ninguém. Nós não conseguiremos pelas nossas forças. Mas a Ele a honra, a glória e o poder e a majestade para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos com essa palavra, no nome santo de Jesus. Amém, Jesus, Amém. aleluia.